Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma vez, se não presencialmente, pelo menos em pensamento, em espírito, e é isso que mais é importante. Porque quando reunidos no pensamento do bem, do trabalho, do estudo, nós estamos irmanados, seja qual for a distância que possamos estar. É com muita alegria que nós vamos começar o estudo de hoje com todos os nossos irmãos. A pluralidade dos mundos habitados constitui um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E já está ali claramente colocado no seu livro básico, o Livro dos Espíritos. Constitui um dos fundamentos da filosofia espírita. São esses fundamentos. Primeiro, a existência de Deus, aí entendido como uma inteligência cósmica responsável pela criação e manutenção de todo o universo. Segundo, a existência do Espírito, que é o princípio inteligente deste mesmo universo. Terceiro, a lei da reencarnação, que são os múltiplos nascimentos que a alma está sujeita. Quarto, a pluralidade dos mundos habitados, oferecendo um âmbito universal para a evolução do espírito. E quinto, a lei de causalidade moral ou karma, pelo qual se interligam as vidas sucessivas do espírito, dando-lhes destino condizente com os atos praticados. A pluralidade dos mundos habitados é uma consequência natural da lei da reencarnação, um complemento necessário, e tem seu fundamento na própria doutrina cristã, como podemos observar no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, entre outras coisas ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. São possíveis duas interpretações para essas palavras de Jesus. Primeiro, compreender as moradas como locais ou estações do espírito na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Segundo, compreender também que Jesus, como o espírito mais puro que já passou por nós, neste mundo, possuísse todos os conhecimentos que atualmente detemos e muito mais, então se referisse à casa do Pai como o universo, e as diversas moradas como os mundos que circulam o espaço infinito. Foi essa também a interpretação de Orígenes, famoso filósofo cristão, que viveu entre o ano de 182 e 254 depois de Cristo, que nos seus livros dos Princípios diz o seguinte: o Senhor faz alusão às diferentes estações que devem as almas ocupar depois que se houverem despojado dos seus corpos e se tiverem revestidos de outros corpos. Do ensinamento dado pelos Espíritos na codificação, com a mesma segurança e legitimidade dado aos outros princípios fundamentais, resulta o seguinte: o universo está povoado de humanidades. Os Espíritos aludem ainda que todos os mundos são habitados, uma tese que a ciência ainda hoje está longe de admitir, mas que já admite a existência de algum tipo de vida que em algum outro astro. Argumentam os espíritos que, como a constituição física dos mundos não são iguais, os seres que os habitam também têm corpos físicos diferentes. Como entre nós existem organismos apropriados para viverem na água, como os peixes, e no ar, como os pássaros. As condições da existência dos seres dos diferentes mundos devem ser apropriados ao meio em que têm de viver. E se esse meio é diferente, como tudo induz a crer, e como parece demonstrar as observações feitas pela astronomia,
a organização desses seres também deve ser diferente. Não é, pois, provável que em estado normal uns possam viver com os mesmos corpos em mundos onde vivem outros. Por exemplo, nós próprios aqui, os seres humanos, que chegamos no nosso outro mundo mais próximo, que é o nosso satélite natural, que é a Lua, para chegar até lá e poder sobreviver até lá, os homens tiveram que tomar vestimentas específicas. Os astronautas tiveram suas roupas especiais. Porque nesse nosso mundinho, que é a Lua, tão próximo de nós, apenas 300 mil quilômetros, não existe ar, como nós estamos aqui acostumados. E a gravidade, quer dizer, aquela força do planeta que nos segura, que nos apoia, é 1/6 da nossa força. Então a gravidade na Lua é muito mais tênue do que a nossa. Então a necessidade de roupas especiais, de maquinaria especial para que o homem possa ali se adaptar. Aludem também os espíritos à possibilidade de existirem outras fontes de luz e calor nos planetas mais afastados do nosso Sol. O problema científico do esclarecimento da vida material em outros locais que não a Terra compete à astronomia e, mais recentemente, algumas subdivisões, que é a astronáutica e a astrobiologia. Alguns aspectos históricos da ideia de que os mundos são habitados. As primeiras referências à pluralidade dos mundos habitados são encontradas nos livros mais antigos sagrados da humanidade. Por exemplo, os Vedas, que são os livros sagrados do hinduísmo, que foram escritos há 6.000 a 7.000 antes do aparecimento do Cristo. Entre os gregos destaca-se o filósofo e pensador Anaxágoras, que viveu 480 anos antes de Cristo, quando ele diz: todos os corpos celestes são habitados como a terra, e sobre eles formam-se homens e outros animais vivos. Durante toda a Idade Média, dominada pela influência da Igreja Católica, a Terra foi considerada como o centro do universo. A vida não se concebia senão dentro do estreito e sistema fechado de Ptolomeu, um grande pensador egípcio, que tinha como base que a Terra era o centro do universo. Então era um sistema geocêntrico. Geo vem de terra. Então a Terra como o centro do universo. Essa ideia de Ptolomeu, que foi concebida em toda a Idade Média, perdurou por 1.300 anos. E ela se encaixava muito bem com os conceitos da Bíblia, lida de uma maneira assim muito terra a terra, dizendo da imobilidade da terra, os céus como moradas dos eleitos e, portanto, como incorruptíveis, e o homem como criação máxima de Deus e, portanto, obrigatoriamente colocado no centro do universo. A partir do século XVI, mais ou menos 1500, época que foi descoberto o nosso país, o Brasil, com as ideias de um monge, Nicolau Copérnico, ele já teve uma visão diferente do universo. Ele colocou o sistema heliocêntrico. Hélio quer dizer o Sol. Aí ele colocou o Sol como centro do universo. E tudo mais girando em torno do Sol, inclusive o nosso próprio planeta, que é a Terra. Logo depois, as descobertas do grande pensador italiano, Galileu Galilei, com o seu telescópio minúsculo, ele já pôde observar que a Lua ela tinha crateras. Observou luas girando ao redor do planeta Júpiter. Observou manchas no Sol e milhares de estrelas povoando a Via Láctea. Quando nós observamos no Sol a Via Láctea, parece um leite jogado, que se chama Via Láctea, vem de leite. E quando observou isso, ele viu que ele era milhares de estrelas. Logo depois, as leis da mecânica celeste, como aquilo funcionava, que foram descobertas intuitivamente por Johannes Kepler, um dinamarquês, e depois confirmado matematicamente por também um grande pensador, um grande matemático, um grande físico, Isaac Newton, tornando essas leis universais e confirmando a hipótese heliocêntrica de Copérnico, quer dizer que o Sol estaria no centro. Tudo isso levou naturalmente também à hipótese da existência de vida em outros corpos celestes, já que esses planetas tinham tanta semelhança, tanta analogia com o planeta Terra. Com o aperfeiçoamento dos telescópios, dos instrumentos de observação,
Essas observações foram mostrando o universo provido de milhares de estrelas. Patenteava-se então toda a incontestável grandeza deste universo. E o Sol, por sua vez, teve de abandonar o centro do sistema universal, descendo à categoria de simples estrela do incomensurável universo. Da segunda metade do século XIX até o século passado, o século XX, vem se desenvolvendo duas correntes de pensamento sobre a questão da pluralidade dos mundos habitados. A primeira, que nós poderíamos chamar de idealismo ou espiritualismo, foi exposta no século XIX pelo astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion, principalmente em seu célebre livro Pluralidade dos Mundos Habitados, desenvolvendo a ideia de que a finalidade dos mundos é a vida. Baseada no estudo do funcionamento dos organismos vivos e da astronomia, apoiado pela semelhança, pela analogia dos planetas, em suas reflexões filosóficas, diz Flammarion: as forças vivas que tiveram ação na origem das coisas deram nascimento nos mundos a uma grande variedade de seres, tanto em seu reino mineral, vegetal, como no animal. Os seres animados foram constituídos desde o princípio segundo as formas e organismos apropriados ao ambiente fisiológico de cada uma das esferas habitadas, que é a ecologia, o estudo do meio ambiente em relação aos organismos. E terceiro, os seres inteligentes de outros mundos diferem de nós, tanto em sua organização íntima como em seu corpo físico externo. Uma outra corrente para estudar a pluralidade dos mundos habitados é uma corrente dita materialista. Essa corrente considera a vida como uma forma de desenvolvimento de matéria particularmente complicada e acabada. Decorre daí que o surgimento de vida não é um acidente feliz e pouco provável, mas é um fenômeno submetido às leis causais da natureza, que se prestam à análise e ao estudo científico. Um dos cientistas mais importantes desta linha de pensamento é o cientista russo Oparin, uma das maiores autoridades científicas no assunto, quando ele diz: não existe dúvida de que o universo, notadamente a nossa galáxia, que é o nosso sistema de milhares de estrelas, que nós estamos inseridos, devem existir numerosos planetas habitados. Entretanto, esta afirmação incontestável apoia-se unicamente em considerações de caráter geral e deve ser confirmada em cada caso concreto pelo exame das condições reais existentes nos corpos cósmicos, com auxílio de métodos que estão à disposição da ciência atual. Não podemos desenvolver conclusões definitivas, senão depois de um exame crítico dos fatos concretos fornecidos pela observação direta. Então, resumindo, as duas formas atuais de encarar a questão da pluralidade dos mundos habitados. Primeiro, se perguntássemos se seria justo que Deus tenha somente povoado a terra de seres viventes para servi-lo e glorificá-lo, tal pergunta daria uma resposta filosófica, porque contém em si um julgamento de valores. Agora, se perguntarmos quais as condições de habitabilidade para que a vida possa existir e se manter como na Terra, estamos solicitando então uma investigação científica. O universo, como observamos, é praticamente infinito, dadas suas dimensões extraordinárias. Daí infere-se a ideia central vigente na ciência, que não é mais geocêntrica, a Terra como sendo o universo, não é mais heliocêntrica, como o Sol sendo o centro do universo, mas é chamada cosmocêntrica, ou seja, a vida não constitui fenômeno só terrestre ou solar, mas de todo o cosmos. A possibilidade estatística de planetas habitados do nosso universo ilha, que é a nossa galáxia, existem milhares de galáxias semelhantes ou maiores do que a nossa, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, colocando-se todos os impedimentos para que isso não ocorra, é de aproximadamente 100 milhões de planetas possíveis. E perguntaríamos, e outros agrupamentos galácticos visíveis e não visíveis, quantos existiriam? E no universo imenso? Carl Sagan, grande astrônomo, produtor da famosa série Cosmos, desencarnado na década de 90 do último século, pontuou:
Se não existir vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também de Jesus podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade ou no mundo espiritual. Segundo esse espírito seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que apresenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de remorsos e lamentações, frequentemente só, objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. São também lá, pois, várias moradas, embora não sejam circunscritas nem localizadas. Falando em erraticidade, espírito errante, vamos pontuar bem o que seriam isso. O significado da palavra errante, quer dizer, aquele que erra, que vagueia, que não tem um destino certo. É o período de intermitência, o intervalo entre as encarnações. Na maioria das vezes, após intervalos mais ou menos longos, de algumas horas a dezenas de séculos. Na Terra, a média deste período de intermitência parece ser de 200 anos. Nos mundos superiores, esse período é muito curto, é quase imediato. Então, no intervalo das reencarnações, a alma ou espírito é o chamado espírito errante. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. É a evolução a que todos estamos submetidos. Essa duração está submetida ao livre-arbítrio de alguns, mas para outros é também compulsória. Alguns pedem o prolongamento do seu período de erraticidade no mundo espiritual, então, para prosseguir estudos que só podem ser feitos com proveitos como desencarnado. Quando a visão espiritual se alarga, o espírito compreende melhor onde trabalhar para se purificar. A encarnação é um estado transitório. Isso que nós devemos nos conscientizar sempre. O estado normal do espírito é estar livre da matéria. Portanto, devemos considerar como espíritos errantes aqueles desencarnados que devem, em um tempo mais ou menos longo, se reencarnar. E considerar como espíritos puros aqueles que não têm mais necessidade de encarnação, estando livres da matéria, sendo este o seu estado definitivo. A pergunta 85 do Livro dos Espíritos é muito clara quando diz: qual dos dois, mundo espiritual ou mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Isso que também nós devemos nos conscientizar. E a resposta: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, nossa existência é temporária, necessária, mas temporária. Resumidamente, os espíritos, quanto ao seu estado, podem ser espíritos encarnados, ligados a um corpo material, espíritos errantes, desligados do corpo material, aguardando uma nova encarnação, e espíritos perfeitos, não tendo mais necessidade de encarnação. Esses espíritos podem, de maneira assim, muito eventual, como é o caso que nós tivemos entre nós e Jesus Cristo, se encarnarem com uma missão divina, no objetivo de fazer com que aquela humanidade possa se desenvolver. Como se instrui os espíritos de erraticidade? Eles vêm, eles observam o que se passa nos lugares que percorrem no mundo espiritual, escutam as instruções de homens esclarecidos e espíritos mais elevados que eles. Tudo isso lhes proporciona novas ideias. Os espíritos errantes conservam algumas das paixões humanas enquanto estão entre as encarnações? Sim, os inferiores as conservam, sobretudo aqueles que viveram paixões bem vivas.
Resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas impressões, pois o espírito não está totalmente desprendido daquilo que ele viveu, dos seus laços materiais. Apenas por momentos entrevê a verdade, como para mostrar-lhes o bom caminho. O espírito progride no mundo errante? Pode melhorar bastante, de acordo com a sua vontade, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as ideias adquiridas nos seus estudos no mundo espiritual. Portanto, como errantes, os espíritos sofrem as paixões, cujos germes conservam ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização, mais ligados às coisas físicas. Neste estado, entretanto, o que lhes falta para ser feliz, entrevendo o que lhes falta para ser feliz, buscam um meio de o atingir, mas nem sempre lhes é permitido reencarnar quando querem, sendo isto às vezes uma punição ao espírito. No estado errante, o espírito ele pertence a uma certa maneira àquele mundo em que viveu, ou um mundo do mesmo grau evolutivo, a menos que durante a sua última existência tenha evoluído e se elevado muito. É ainda permitido a alguns espíritos errantes ir a mundos superiores temporariamente, como estímulo a se esforçarem para algum dia serem dignos de lá permanecerem. Há espíritos errantes em todos os graus. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, todas as instruções dos espíritos ali são de autoria de Santo Agostinho. Nas lides espíritas, pouco se fala a respeito de Santo Agostinho, figura muito importante para o cristianismo e para a Igreja Católica, igualmente chave na codificação da doutrina espírita. Alguns pontos defendidos por Santo Agostinho, ainda em vida, já preconizavam conceitos que o Espiritismo consolidaria, muitos séculos depois, inclusive através do próprio Santo Agostinho em suas comunicações. Kardec inclui aproximadamente 35 comunicações de Santo Agostinho, ocorridas no século XIX, nos livros da codificação e na Revista Espírita, deste que foi considerado o expoente do pensamento cristão. Com o mesmo empenho que defendeu o cristianismo nascente, Santo Agostinho foi profícuo divulgador dos conceitos espíritas no século XIX. Dele disse o espírito Erasto: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Manifesta-se quase que por toda parte. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, os quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Em vida, Santo Agostinho desenvolveu as teses que constituem a base da filosofia cristã durante séculos. Sua importância como escritor e pensador é monumental. Ele foi o maior teólogo cristão desde o apóstolo Paulo, e suas ideias moldaram o desenvolvimento subsequente do cristianismo. O pensamento de Agostinho dominou a Idade Média, fornecendo argumentos tanto para a Reforma Protestante como para a Contra-Reforma, que foi um movimento católico que se opôs à Reforma Protestante. E alguns aspectos proféticos ditos por Santo Agostinho ainda em vida, por exemplo, em relações aos espíritos dos mortos. Diz ele em seu tratado de cura pro mortuis: os espíritos mortos podem ser enviados aos fios, podem desvendar-lhes o futuro, cujo conhecimento adquiriram, quer por outros espíritos, quer pelos anjos, quer ainda por uma revelação divina. Mais adiante acrescenta: por que não atribuir essas atuações aos espíritos dos defuntos e não acreditar que Deus, na providência, faz um bom uso de tudo para instruir os homens, consolá-los ou assustá-los, assisti-los? São também palavras de Santo Agostinho pronunciadas depois da morte de Santa Mônica, sua mãe. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. No livro Cidade de Deus, diz a propósito do corpo lúcido, que nós chamamos de perispírito e que o apóstolo Paulo chamou de corpo espiritual: acredito que a alma não poderá existir sem corpo algum. Diz Kardec: dar-se-á que venha Santo Agostinho demolir o que edificou em vida
com as comunicações deles no século XIX? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê agora com os olhos do Espírito, o que não via enquanto homem. Compreende o que antes não compreendia. Na terra, apreciava as coisas de acordo com o conhecimento que possuía. Agora pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Então o homem velho de Hipona, que é o Santo Agostinho, ressurgiu então como um homem novo, o das comunicações mediúnicas do século XIX. Ali, os conceitos corretos são mantidos e os incorretos corrigidos pelo próprio Santo Agostinho, face aos conhecimentos novos incorporados. Então, se nós vamos fazer um estudo moral dos planetas, tomando como base o nosso planeta Terra, nós vamos considerar que existem mundos primitivos, onde começa a existência toda material, a vida moral quase é nula, é a primeira morada dos espíritos recém-criados. Os mundos de expiações e provas, onde se mistura o bem e o mal, onde o mal predomina. Os mundos regeneradores, começa a predominância do bem. Os mundos felizes, onde o bem já se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, dos espíritos puros. Mundo de expiações e provas, que nós estamos aí vivendo num dele ainda. Aí nós vamos observar nesses mundos que a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que ele não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-criados. Mas os vícios numerosos que são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Nem todos os espíritos habitantes da Terra iniciaram aqui a sua carreira evolutiva. Muitos estão aqui em expiação, já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Esses espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso, não conseguem observar. A Terra, o nosso mundo, fornece, pois, um exemplo do tipo de mundo de expiações e provas, cujas variedades entre nós são infinitas, mas têm um caráter comum: servir de lugar de êxito aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Esse duplo e penoso trabalho desenvolve de uma só vez as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. Na Terra encontram-se espíritos de diferentes níveis de evolução, mas ainda condicionados ao mal. Sobressaindo-se entre nós os chamados espíritos neutros, que têm uma tendência tanto para o mal como para o bem. São as chamadas, a Maria vai com as outras, né? Apegando-se às coisas desse mundo. Daí a importância da educação, dos bons exemplos, influenciando esses espíritos neutros para o bem, neste momento em que nos preparamos para transformar a Terra em um mundo regenerador. Tomamos o nosso mundo, o planeta Terra, como exemplo do mundo de expiações e provas. Analisemos agora as características de mundos superiores e inferiores. Pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes nos graus evolutivos dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos daquele estado primitivo que esse planeta já foi. Esses espíritos possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Ali, a única lei é a força bruta. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista dos alimentos. No fundo destes seres, porém, encontra-se latente a vaga intuição de um ser superior, mais ou menos desenvolvida. Este instinto é suficiente para que se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Porque eles não são criaturas degradadas, mas são como crianças que estão em crescimento. Entre os espíritos puros,
desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer que já animaram seres primitivos da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião que ele um dia foi no abdômen de sua mãe, no útero de sua mãe. Nos mundos superiores, as condições de vida moral e material são muito diferentes ao que se encontram na Terra. A forma do corpo é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas. As infâncias são mais curtas e a vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais prolongada que nós temos na Terra. A morte é considerada uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com perfeita justiça. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. As posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas a ninguém falta o necessário. O homem não precisa elevar-se sobre o seu semelhante, mas elevar-se sobre a si mesmo, aperfeiçoando-se. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende nele encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Mesmo nesses mundos de regeneração, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Experimenta sensações e desejos, mas isenta das paixões desordenadas que nos escravizam. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nestes mundos regeneradores ainda não existe a perfeita felicidade. O homem está ainda sujeito às vicissitudes de que só então isentos os seres completamente espiritualizados estão. Ainda tem provas a sofrer, mas que não se revestem nas angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos regeneradores são mais felizes, representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvidos pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhe dar a verdadeira vida. Mas nesses mundos regeneradores, o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundo de expiação, onde o esperam novos e mais terríveis provas. Mas o progresso é uma lei da natureza a que todos estamos sujeitos. Todos os seres da criação, animados e animados, estão submetidos à lei do progresso. Quem pudesse seguir um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos de sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais e dos vegetais, e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. A Terra, segundo essa lei, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, e vai passar de mundo expiatório a mundo regeneratório. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Nós já estamos nesta época de transição, passando de um mundo de expiações e provas no processo de regeneração, para chegarmos em um tempo que não sabemos quando
a um mundo mais feliz. Nesse início de processo, levas de espíritos muito inteligentes e grandes artistas reencarnarão, todos necessidade de transformação moral. Nós temos exemplo, por exemplo, como relata a médium Ivone Pereira, que espíritos como Victor Hugo e Chopin estarão entre nós. O mundo de regeneração tem como grande característica a transformação moral, com aquela educação preconizada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a educação que transforma hábitos. Nessa grande escola regeneradora, a grande referência será o Evangelho do Cristo, no seu sentido dinâmico, admitindo Jesus como modelo de homem de bem. Os bons, então, diferentemente do que ainda ocorre, serão mais ousados, audaciosos, influenciando com seus exemplos grande leva de espíritos neutros que ainda aqui vivem. A regeneração é um olhar para dentro, vendo as coisas que já existem e ainda não percebemos. A criatividade no bem é a argamassa necessária para a construção deste mundo novo que já estamos vivendo a alvorada. Santo Agostinho termina sua descrição do mundo regenerador dizendo: contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada que é o nosso planeta Terra, nosso planeta azul, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Acrescentaria esta ideia de Santo Agostinho: que Deus nos ajude para que com os nossos maiores esforços possamos transformar o mais rapidamente possível essa nossa própria casa, planeta Terra, em um mundo regenerador. É com muita alegria que nós estamos com vocês, meus irmãos, agradecidos pela atenção, e que possamos todos, ao ler desses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, fontes de alegria e de fortaleza para o nosso crescimento espiritual. Obrigado.